porque para qualquer x que eu tiver aqui, minha série vai convergir, beleza? Agora, então, vamos para outro caso, que é esse daqui. Agora, nós temos uma série que tem essa carinha aí que vocês estão vendo. X menos 3 elevado a n. Então, galerinha, quando isso acontece, a gente só tem aqui um x elevado a n, a minha dica é a gente usar agora o teste da raiz. E o teste da raiz, ele vai me dizer o quê? Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre raio e intervalo de convergência para série de potências? Essa aulinha de hoje, né, esse bate-papo, vai servir para a gente identificar, na verdade, descobrir antes, né, o que é um raio de convergência, o que é um intervalo de convergência, e conseguir identificar qual é o raio e o intervalo numa série qualquer aí que foi dada. Belezinha? Então, pessoal, esse é um dos vídeos de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre séries de potências. Então, para você ficar ligado e não perder nenhum vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa aí o sininho para você ficar sempre atento de quando tiver vídeo novo aí para vocês desse assunto. Na verdade, não só desse assunto, né? Porque a gente está produzindo vídeos também de física, cálculo, diversos temas para vocês. Belezinha? E o papo de hoje vai ser sobre raio e intervalo de convergência, mas ele começa com um relembrando, né? Se você já estudou isso, ótimo, a gente vai só relembrar, mas se você ainda não estudou, eu vou também dizer mais ou menos o que a gente precisa saber, tá bom? Ah, uma dica, se você quiser dar uma revisada fora esse vídeo, na descrição do vídeo tem um linkzinho que vai te levar para uma página que tem diversos resuminhos. Então, se você quiser revisar um pouco sobre esse assunto que é séries, você pode dar uma olhada lá nos resuminhos, belezinha? Mas, como eu falei, a gente vai revisar aqui um pouco sobre a nossa série geométrica, belezinha? Então, galera, a série geométrica, de uma forma geral, ela vai ter essa cara aqui. Ela vai ter um coeficiente, né, que é esse Cn, que vai multiplicar o x menos 1a. Esse x é a razão da nossa série geométrica. Esse a ele vai estar indicando aonde que ela está centrada, belezinha? E elevado sempre a 1n. E toda série geométrica, ela, de um modo geral, ela vai convergir para um valor. E esse valor é esse aqui. Ela sempre vai tender a convergir a isso, a 1 sobre 1 menos x. Belezinha? Nossa série geométrica sempre vai convergir para esse ponto. Sendo que ela converge para esse ponto apenas para quando o módulo de x for menor do que 1. Opa! Então agora a gente já começou a falar de já usamos algumas palavras-chave que tem a ver com o nosso assunto, que é raio e intervalo de convergência. Eu estou dizendo que a série geométrica, ela converge para um valor quando x for menor do que 1. Belezinha? O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui uma linha e minha série aqui está centrada em A, por isso que o A está aqui, o A está aqui, ela vai convergir para x menor, o módulo de x menor do que 1. Ou seja, ela vai convergir para A menos 1, para quando esse x for negativo, e até A mais 1, para quando esse x for positivo. Ou seja, ela vai convergir nesse intervalo. E fora desse intervalo, ela vai divergir. Ou seja, em outras palavras, quando a gente tem uma situação assim, nós temos que o nosso intervalo de convergência vai ser de menos 1 a mais 1. Belezinha? Considerando aqui que o nosso A seja 0. Que ele vai me indicar justamente a faixa onde a minha série converge. E o raio, ele vai me dizer exatamente isso, a distância do meu ponto até o máximo que minha série converge. Ou seja, se ela vai de menos 1 a 1 e está centrada em 0, por exemplo, o meu raio de convergência vai ser 1.
Belezinha? Quando a gente está falando de uma série geométrica, a gente já sabe mais ou menos que esse raio vai ser 1, porque a gente sabe que ela converge para módulo de x menor que 1. Mas, se eu tenho uma função, por exemplo, com essa cara aqui, olha só, ela já está bem diferentinha, né? Ela tem a cara da nossa série geométrica, né? Porque a gente tem um x menos um 1, que é onde ela está centrada, elevado a n. E o nosso Cn, que é o nosso coeficiente, vai ser o quê? 1 sobre n fatorial. Tá, a gente identificou aí que ela tem uma cara de uma série geométrica. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe dizer qual vai ser o raio de convergência, porque a gente já mudou um pouco a cara dela. E quando a gente tiver uma situação assim, a gente vai ter que aplicar alguns testes. E o primeiro teste que eu vou trazer para vocês é o teste da razão. A dica é, quando eu tiver aí um n fatorial, cara, provavelmente o teste da razão ele vai me ajudar a saber o raio de convergência dessa série, o intervalo de convergência. E como funciona o teste da razão? Ele vai me dizer o seguinte, eu vou calcular o limite do meu Cn sobre Cn, ok? Então, vou fazer tudo isso, Cn mais 1, sobre a minha função. Se esse limite, quando n tender a infinito, for menor do que 1, significa que a série converge. Então, vou botar aqui no cantinho para vocês o nosso teste da razão e aplicar. O nosso Cn aqui, tá? Opa, não apareceu para vocês, né? O nosso Cn ou AN, por exemplo, vamos chamar de AN, vai ser, então, o x menos 1 elevado a n sobre n fatorial. O nosso AN mais 1 vai ser x menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, ok? Aplicando agora o nosso limite vai ficar limite de n tendendo a infinito. Já vou fazer aqui um arranjo, tá bom? O de cima é o AN mais 1, então aqui a gente mantém. Então aqui vai ser x menos 1 n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, ok? Como isso aqui é uma razão, a gente multiplica pelo inverso desse. Então aqui vai ficar n fatorial que multiplica x menos 1 elevado a n, ok? Pronto, aplicamos aí o nosso teste da razão. Deixa eu só subir aqui. Opa! Então, vamos calcular? Aqui a gente pode cortar isso aqui com isso aqui, belezinha? Então, só ficou um x menos 1 lá em cima. N fatorial mais 1 vai ser o quê? Vai ser n mais 1 que multiplica n fatorial, belezinha? Com isso, eu corto aqui e corto aqui. Então, o nosso limite vai ser igual a limite de n tendendo a infinito, belezinha? De x menos 1 sobre n mais 1, ok? Quando isso aqui tende a infinito, isso, nosso limite, ele vai para zero. Opa! Zero é menor do que 1. Então, significa que a série converge. Belezinha? Porque o nosso L, né, vai ser zero. O nosso limite deu zero, menor do que 1. Então, a série converge. Ok? Mas, antes de continuar, eu tenho mais um bizuzinho para dar para vocês. O teste da razão, ele também diz que se a série dá um número L qualquer, o raio de convergência vai ser o quê? 1 sobre L. Belezinha? No caso aqui, o nosso L foi zero. Então, significa que o nosso raio de convergência vai ser tipo infinito. Ele não existe. O nosso intervalo de convergência vai ser qualquer x, porque para qualquer x que eu tiver aqui, o meu raio, minha série vai convergir. Beleza? Agora, então, vamos para outro caso
que é esse daqui. Agora nós temos uma série que tem essa carinha aí que vocês estão vendo. X menos 3 elevado a n. Então, galerinha, quando isso acontece, a gente só tem aqui um x elevado a n, a minha dica é a gente usar agora o teste da raiz. E o teste da raiz, ele vai me dizer o quê? Cara, eu vou aplicar a raiz em todo o meu termo. Também, se ela for menor do que 1, significa que ela converge. Se ela for igual a um L qualquer, o meu raio de convergência vai ser o quê? 1 sobre L. Belezinha? Então, vamos deixar aqui em cima para a gente lembrar o que a gente está aplicando. Aqui é a nossa formulinha. Vamos aplicar, então, o teste da raiz. Para o teste da raiz, a gente vai ter que calcular o limite, belezinha, de n tendendo a infinito, de raiz enésima, de x menos 3 elevado a n. Ok? Mais um limitezinho para a gente calcular. Ah, pessoal, se você está aí com uma dúvida ou com uma dificuldade de resolver os limites, a gente tem vários vídeos de limites aqui no canal, então você pode dar uma procurada, tá bom? Tem o resuminho também no link aqui embaixo na descrição, que você pode olhar, então também vai ter resuminho de limite para vocês. E para a gente continuar produzindo mais vídeos para vocês continuarem ajudando a gente, se inscreve aí no canal e dá o like se você está curtindo aí todo esse material que a gente está produzindo para vocês, belezinha? Mas agora vamos resolver esse limite. Mas antes de resolver o limite, a gente consegue simplificar aqui, né? Esse n com essa raiz. Então, na verdade, a gente vai calcular um limite de n tendendo a infinito de x menos 3. Belezinha? E esse limite, ele vai para... Como é que a gente fala? Ele vai para o infinito, né? Porque quando a gente substitui isso aqui vai para infinito. Aí você pensa assim, cara, então essa série diverge. Cara, calma aí. Por quê? Essa série, ele vai para infinito... Quer dizer, desculpa. Ele não vai para infinito porque a gente cortou o n, né? Assim, esse x menos 6. Para essa série divergir, esse cálculo aqui tem que ser o quê? Menor do que 1. Belezinha? Para isso ser menor do que 1, então a gente vai ter que isso para convergir, ele vai ter que ser x menos 3 menor do que 1. Com isso, a gente tem que x menos 3 ele vai estar entre 1 e menos 1. Passando o menos 6 para cada lado, isso vai me dar 2x e 4. Belezinha, pessoal? Ou seja, a nossa série, o nosso intervalo de convergência vai ser o quê? Entre 2 e 4. Como ela está centrada em 3, o nosso R vai ser igual a 1, porque eu somei mais 1 aqui para chegar a 4 e diminuí 1 aqui para chegar a 2 dentro de onde a minha série dá centrada. Belezinha? Então, só recapitulando, esse limite aqui a gente vai ficar dependendo de x, ok? Para ele convergir, ele tem que ser menor do que 1. Então, o nosso intervalo de convergência vai estar nessa faixa e o nosso raio de convergência vai estar nessa faixa aqui. Belezinha? Então, com isso, a gente viu aí mais um exemplozinho. Então, galerinha, só para fechar, de um modo geral, aqui por isso que eu trouxe uma coisa de atenção para a gente vai ter algumas convergências possíveis para a série de potências. E vão ser 3 possibilidades. Uma, a série converge para um x igual a A, ou seja, ela converge para um único ponto, belezinha? A outra chance, ela vai convergir para qualquer x, que foi o nosso primeiro exemplo. E, por último, mas não menos importante, ela vai convergir para um número real R, tal que x menos A tem que ser menor do que esse R aí, que foi o nosso segundo exemplo, tá bom? Se você quiser,
dá um printzinho nessa tela, que aí é um bom resuminho para você lembrar dos casos. Belezinha? Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí, se inscreve no canal e dá um like se você gostou do nosso vídeo. Um abraço, pessoal!